Mateus 6:9, o Pai Nosso. Gostaria que você não fosse embora, ficasse, prestasse atenção nessa palavra, fosse edificado. Louvo a Deus pela vida do pastor Silei que está aqui. Deus te abençoe, pastor Silei, é uma alegria. E assim, cada pastor que está aqui pela primeira vez, Deus os abençoe tremendamente. A glória e a unção. Esse café já está se multiplicando. Estamos com 2 cafés lá em São Paulo, para a glória do Senhor. Em breve nós teremos cafés em muitos lugares. Amém, queridos? E eu quero que vocês estejam nesse manto de conquista, de coisas tremendas em nome do Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Portanto, versículo 9. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No original diz, assim no céu como na terra. É o contrário. Em espanhol está assim, em inglês está assim. No grego original está assim no céu como na terra. Nós vamos entender o porquê. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí encerra? Não. Tem a conclusão que a igreja romana tirou. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Quando estava se implantando a mariolatria na igreja romana, eles tiraram essa parte, para que todo mundo se concentrasse em Maria. Mas a igreja protestante, a igreja reformada, voltou e disse: acrescentem e terminem o Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai da glória, te louvamos por esta hora de palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente, que nada interrompa o mover do teu Espírito, que sejamos edificados e ministrados em nome do Senhor Jesus. Amém. Se estiver muito gelado, avise, tá bom? Olha só, queridos, eu não ia pregar no Pai Nosso, mas me deu a faísca criativa, a ideia, e eu precisava de um canal na palavra para poder ministrar. E a principal questão que Deus colocou no meu coração é que nós, às vezes, como líderes, queremos obter resultados, entendemos os propósitos e os desígnios do Senhor em coisas que são até promessas para nós, são propostas divinas para nós, as recebemos e às vezes não acontecem. Não acontecem. E lutamos e relutamos, e uma grande interrogante permeia a nossa alma, querendo você ou não, que te incomoda, que te tira o sossego, o sono, e você diz: por que isso não aconteceu comigo e por que não está sendo promovido isso na minha vida? E o Senhor me disse claramente, olha, veio claramente no meu coração essa palavra: decretos. Diga comigo, decretos. Falei, me explica isso, Espírito Santo. Decretos espirituais. Decretos espirituais. E o Senhor me mostrou isso claramente à luz da palavra. Peguei a madrugada toda nesse embalo, porque já estava com essa faísca na mente. E o que acontece? O Senhor me disse: antes que algo nasça, algo brote em frutificação, isso se torne uma realidade, uma das formas é entrar e entender na profundidade de um decreto espiritual. E a igreja parece que não entende o que é um decreto espiritual. E eu disse: como entrar nessa dimensão de decretos espirituais? Ou seja, o Senhor me disse: antes que aconteça aqui na terra, primeiro tem que ser ligado nos céus. Primeiro deve haver uma conexão de decretos espirituais no mundo espiritual. E eu vou lhe falar uma coisa: se você ignora que o mundo espiritual te conhece e te reconhece, você está perdido. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual precisa reconhecer quem é você. E muito líder e pastor não entende isso, que o mundo espiritual precisa te reconhecer.
tanto das trevas como das hostes celestiais. Ei, os demônios falaram para aqueles ambulantes querendo imitar a Paulo na expulsão de demônio: conheço a Paulo e o Jesus que Paulo prega. Mas começa falando: conheço a Paulo. Lá embaixo todo mundo conhece Paulo, reconhece quem é Paulo. Mas vocês quem são? Falta de identidade espiritual no mundo, ou de reconhecimento no mundo espiritual. Essa é a postura certa. Falta de reconhecimento no mundo espiritual. E nós estamos perdendo muito, deixando de ganhar territórios, deixando de ter colheitas, deixando de ter resultados, deixando de ter frutificação, por causa de que nós não entendemos o que é decreto. Um líder espiritual, um profeta de Deus, um apóstolo, um santo homem de Deus que lidera a igreja de Deus, ele precisa entender o que é decreto espiritual. Quando você e eu entendamos e usufruamos o que é de fato a unção e a glória, o mistério de decretos espirituais, muita coisa vai começar a mudar em nossa vida. Preste atenção. Ontem estávamos numa reunião de negócios, como eu faço toda sexta-feira aqui, e um jovem secular estava aqui com outro grupo de jovens, e nós estávamos fazendo uma proposta de negócio para ele, e ele disse: não dá, para mim não dá porque eu dependo da minha mãe, inclusive do cartão, depende da minha mãe. E eu falei assim: você não depende da sua mãe? Não, eu dependo da minha. Para você de fazer e falar mais. E estava uma discussão nos jovens ali, e estava o tema, eu escutava de longe, me despedindo do pessoal: não, porque eu dependo da minha mãe. Eu falei: olha para mim. Depois de uns 20 minutos que eles relutavam: tá bom. Eles falam: tá bom. Todo mundo fala: tá bom. E ele: não, eu dependo da minha mãe. Olha para mim. Você sabia que dentro de você tem um arquétipo? O que é isso? Todas as tuas células estão dominadas por uma essência chamada somatismo. O que é isso? Estou falando ciência até agora. As células somáticas são as células que impregnam a essência de sentimentos. Todas as tuas células somáticas estão aonde? Preste atenção. Nos órgãos vitais. As células somáticas formam o coração, os pulmões, o estômago, os rins. Tudo que é vital. As células somáticas. Quem já ouviu falar de doença psicossomática? Muito bem. Então, toda doença, na verdade, psicossomática, é o atingir de sentimentos nos órgãos, por causa de que os órgãos são feitos com células somáticas. Então, tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu vivo e todo o sentimento é impregnado nas minhas células. Preste atenção. Outra coisa. Minha semente. Se eu, por exemplo, sou um derrotado, Deus do livre, vou falar alguém. Alguém é derrotado. Geneticamente, a sua semente já está compondo a sua semente. Estou falando de espermatozoide. A sua semente já nasce, já vai com um código genético de negativismo, de derrota. Se a esposa é também derrotada, pronto, derrota com derrota se junta, e o filho já nasce com células somáticas de derrota, porque essas células pegam a essência. Jung, que é o grande abridor, vamos dizer assim, desse leque da terapia, da psicologia, entre eles o próprio Freud, trabalham nessa questão de arquétipos que se traduzem. E aí eu entendo a Bíblia que diz que tanto bênção como maldição são geracionais. Eu quero que você me entenda naquilo que eu estou falando. E bênção ou maldição se transmite de pai para filho. Por quê? Porque as células já formam isso. Isso é incrível. Estude um pouquinho sobre isso. Já li alguns livros sobre isso e entendi muita coisa. As células já nascem com isso. Ou seja, tua semente, mulher, e tua semente, homem, juntando-se, já formam uma pessoa ou derrotada ou vencedora. Meu Deus do céu. Muita gente diz: por que meu filho é assim? Por que está acontecendo? O mesmo sintoma do avô, do bisavô está no meu filho. O que está acontecendo? É por isso que quando Jesus veio, trouxe regeneração. Quem entende da glória a Deus? Quem é regenerado glorifica o nome do Senhor. Os próprios salmistas falam dos meus, meus rins, sonda os meus rins. Sonda. Fala de estômago, fala de coração, fala por quê? Porque ali as células somáticas estão impregnadas de sentimentos. Uma pessoa que morre de câncer, René falou sobre esses dias, disse: não morre nem tanto pela doença ou a desestrutura celular que o câncer
causa, mas sim do saber que ele está com câncer. Então as células somáticas trabalham nisso. Conclusão, nós temos que pensar melhor. E eu olhei para ele e comecei a dar uma lição. Em nome do Senhor, sabe o que acontece? As células nossas exalam, você não percebe. Nós temos força, energia, há dentro de nós um sopro de vida. Isso é energia pura, você sabe disso ou não? Você é energia, você tem calor, isso é energia. Isso exala igual um perfume, igual o odor. Se você não toma banho há uma semana, isso exala. Então é assim a tua mente. Minha mente exala para fora e isso atinge meu cosmos, meu modus vivendi, tanto em casa, tanto na minha geografia ou naquilo que eu possa entrar. Muita gente fala assim, nós temos que nos ligar com os cosmos. Meu irmão, o cosmos na verdade que nos envolve chama-se Deus, o Deus Todo-Poderoso que governa tudo e está em tudo, porque a sua palavra diz, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, tudo está nele. Então se eu digo, para mim não vai dar, você tem razão, porque você vai exalar, não vai dar. Se eu vou no banco pedir alguma coisa, eu já estou exalando, não vai dar. O banco já lê o código, espiritualmente falando, ele diz, pode falar que não, porque não dá. Se eu digo, vou arrumar um emprego, e eu já estou falando, vamos ver, né? Porque para mim não dá, eu sou um derrotado. Quem vai me contratar na empresa já diz assim. Os códigos espirituais já se juntam e falam assim, feche as portas, porque está chegando um derrotado. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. E por onde você anda exalando algo. Por que as pessoas se afastam de mim? Porque você já exala o que está dentro de você. As pessoas dizem, cuidado, esse cara é complicado, já sai de perto. Quem já olhou para alguém e disse, meu santo não bateu o cu dele? Você que é crente diz isso, meu irmão. Que santo é esse? Porque as pessoas exalam o que ação dentro delas. E eu expliquei isso para o rapaz. E eu fiz um exercício nele, espiritualmente, falar, eu posso, diga, eu posso, em nome do Senhor, e tal. E os que estão ao redor, que não eram evangélicos, começaram a olhar, eles sabem que eu trabalho como coach também, eu sou pastor, e fala assim, eu não dependo da minha mãe, eu não dependo da minha mãe, eu não dependo da minha, diga assim, eu posso, em nome de Jesus, eu consigo. E aí, vai entrar no negócio? Falou, eu já entrei, falou. Acabou. Escute bem. Você vai ser aquilo que você vive dentro de você. Quem entendeu? Então podemos ir para casa. Por onde eu ando, se eu digo, vai dar, vamos supor que eu preciso pedir um dinheiro para o banco, vamos lá, 200 mil para construir alguma coisa, 1 milhão para construir. Se eu vou lá em algum lugar, o banco já diz, está chegando alguém que diz que pode, alguém que diz que tem algo forte. Então o mundo espiritual já dá um comando, abram as portas. Se ele pedir, pode entregar, pode abrir. Sabe por quê? Porque ele já exala isso, sabe por quê? Porque dentro de você está o Deus que tudo pode, que tudo faz acontecer. Ele está com você. Isso é pensamento positivo? Não, é Deus puro. As pessoas inventam pensamento positivo, hipnose. Isso é tudo ação divina. Ou é trevas ou é Deus. Eu opto por Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Pai, me ensina a fazer decretos espirituais, porque não estou entendendo nada. O Senhor me levou aonde? Primeira coisa que Deus me disse, Pai Nosso. Aí comecei o mistério. Primeira condição para entender decretos espirituais, eu tenho que ter convicção que eu sou filho. Que eu pertenço a uma genética espiritual. Porque minha genética era talvez de ser pobre, de uma ré, de uma família missionária que passou lutas e dificuldades. E eu falo, filho, nós é pobre. Mas a regeneração de uma genética espiritual divina me diz, filho, você é mais do que vencedor. Se eu estou contigo, ninguém pode contra você. Por quê? Porque eu estou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha as gerações. Abraão, Isaac e Jacó são salientados por quê? Porque ele diz, eu sou o Deus das gerações. Eu acompanho tanto a bênção como a maldição em gerações, na genética. Então nós como líderes temos que mudar muita coisa. Por quê? Porque nós somos líderes de uma geração espiritual. E alguém pode estar sofrendo, e você também pode estar sofrendo por causa de que você não é um líder que vive a dimensão de ser filho. É fácil falar, eu sou filho de Deus. Mas para falar Pai Nosso, você precisa mais do que simplesmente falar, eu quero ser filho. Você vai ter que entender esse mistério. Olha só,
Preste atenção naquilo que eu vou falar. Muita gente quer ganhar almas. Muita gente quer ganhar multidões. Muitos querem prosperar. Muitos querem conquistar. E o Senhor te diz, você tem que começar a entrar numa unção de decretos. Primeiro, você tem que saber que você é de uma geração divina e você é filho. Muitos gostam do Salmo número 2, versículo 8. O que diz, pastor? Sabe o que diz o Salmo 2:8? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Por favor, quem gosta desse versículo? Todo mundo. Quem se identifica com esse versículo? Vamos lá. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quem entende isso? Por favor, quem entende esse versículo e ama esse versículo? Dá glória a Deus. Todo mundo. Mas todo mundo se esquece do versículo número 7 do Salmo 2, que diz assim: primeiro farei um decreto. Primeiro farei um decreto. Estou falando como está na Bíblia em hebraico, que graças a Deus já tem. Não a traduzida nem transliterada, o hebraico original. Primeiro farei um decreto. E o que diz o decreto? Tu és meu filho e hoje te gerei. Ponto. Aí continua 8. Pede-me e te darei as nações por herança. Pastor, estou tentando ganhar meu vizinho, meu bairro, não consigo, quanto menos as nações. E o Senhor está falando, pede-me e eu te darei as nações por herança. Mas se esqueceram do versículo 7 que diz, Salmo 2, versículo 7. Primeiro falarei um decreto. Esse decreto é o que dá a conexão espiritual. E o Senhor diz assim, está falando profeticamente de Jesus, Yeshua. Ele diz assim, tu és meu filho. Sabe o que ele está dizendo na verdade? Antes que você queira receber colheita e as nações por herança e tudo, olhe para cá. Ei, tudo que é colheita, as nações por herança é um modelo somente. Mas antes disso, você tem que ter certeza que você foi gerado por um decreto como filho. Eu farei um decreto, tu és meu filho. Você já foi reconhecido no cartório do céu. Quando o decreto é reconhecimento no cartório do céu, você pode falar, sim, agora que eu já sei e já fiz esse decreto, ou já houve esse decreto, eu posso entrar na colheita de pedir o que quiser. Por isso Jesus falou assim, ei, até agora vocês eram qualquer um, mas agora eu vos chamarei de filho. Ei, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai concedê-lo. Por quê? Porque agora vocês são geração do Senhor, vocês são filhos. Quem entende esse mistério? Muita gente está relutando e está dizendo, por que eu não consigo isso? O Senhor me disse, primeiro tem que se fazer um decreto espiritual de geração de filhos, ou de postura de filho. Se eu quero progredir financeiramente, antes vou ter que fazer um decreto. Esse decreto tem que estar no mundo espiritual. E decretos espirituais é uma coisa que não entendemos muita coisa. Por favor, não falte no seminário apostólico, porque o Senhor já está me dando revelações sobre decretos espirituais, decretos nas regiões celestiais. Você sabe que tem 3 céus, terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque existem 3 regiões, segundo essa visão bíblica: Auranos, Mesoranos e Eporanos. Eporanos é o céu de glória, Auranos é esse céu cósmico, mas existe Mesoranos. Mesoranos é a dimensão das regiões celestiais. Às vezes Eporanos vem um comando de glória, o terceiro céu. E aqui em Auranos nós estamos querendo receber a bênção. Quem já esperou algo do correio? Quem já esperou algo, um pacote que está vindo pelo correio e parece que se perdeu? Aonde está? E você investiga. Está perdido em Mesoranos. Foi o que aconteceu com Daniel. O que acontece? Que a bênção não chega. 21 dias de batalha espiritual e teve que ser mandado Miguel. Miguel, sim Senhor, vá lá em Mesoranos. O que acontece? Há uma grande batalha, se levantou o rei da Pérsia e estamos em batalha e a bênção não chegou para Daniel. O Senhor está liberando em Mesoranos, nas regiões celestiais, o decreto de vitória para a sua vida e para a sua família. Acho que você não entendeu. Deus em Mesoranos está liberando, nas regiões celestiais está decretando e falando: ei, soltem, porque meu servo está aguardando na terra esse mistério.
E eu declaro que nesses dias, até o final do ano, coisas que já foram decretadas, ou se não foram decretadas, vão ser decretadas, e estão chegando na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua vida financeira. Só quem recebe, tira o pé do chão e adore o nome do Senhor. Diga para alguém: receba, meu irmão. Vire para trás e diga: receba, receba, acorde, desperte. Há decretos espirituais em seu favor. Há decretos espirituais para a sua família, para as suas finanças, para o seu ministério. A colheita já está decretada em nome do Senhor. Eu creio nisso. Escute, por favor. Sabe que pergunta veio para mim? Escute, por favor. Sabe que pergunta veio para mim essa madrugada? Por que Adão não teve filhos com Eva no jardim do Éden? Qual foi o decreto de Deus? Enchei a terra e multiplicai-vos. Já deu dentro do Éden. Escute, se eles tivessem tido filho no Éden, teria sido gerado uma semente santa, uma geração santa. É ou não é? Mesmo que Adão tivesse pecado depois, Adão e Eva teriam sido expulsos. Os filhos ficavam no Éden e continuava a geração santa. Cadê papai e mamãe? Foram expulsos. Mas graças a Deus nós vamos continuar a geração santa. Mas não aconteceu isso. Por quê? Diga comigo, por quê? Sabe por quê? Porque Adão não podia ter uma geração santa porque ele falhou como filho. Acho que você não entendeu. Ele não cumpriu o propósito de filho. Como assim? Me explique. Deus não vai te dar aquilo que você não tem, ou você não é. Agora ninguém dá glória a Deus. Alguém disse: meu pai, porque caiu a ficha. Deus não pode te dar como geração e colheita aquilo que você não é. Vamos lá, quem gosta do versículo? Pede-me e te darei. Fale alto. Te darei o quê? Por herança. Antes diz assim: primeiro farei um decreto. Tu és meu filho. Tu és meu filho. Eu te gerei. Meu Deus do céu. Quem não entende isso não entende mais nada. Você está boiando. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Se tu és meu filho e hoje eu te gerei, aí sim, pode me pedir. E eu te darei as nações por herança. Aleluia. O que aconteceu com Adão? Ele fracassou antes de ter filhos. Ele não foi filho. Ele era um adorador. Ele era um gerado. Ele era a geração de Deus. E ele interrompeu o processo de glória e de santidade que Deus tinha no Éden. Vou falar algo que talvez já falei aqui. Muita gente me pergunta: o homem, Adão e Eva, santo, iria ficar se não pecasse, iria ficar para sempre na terra? Eu penso que não. Porque era encher a terra. Quando estivesse cheia, Deus nos passaria para outro estágio. Eu creio que é o divino e celestial. Porque a ordem: encham a terra. Depois eu conto o que vem depois. Quanto tempo? Se até agora morrem 3 pessoas por segundo no mundo. Já morreu 3 pessoas, mais 3 pessoas no mundo morrem. Tem gente que morre, tem gente que nasce. Já estamos com mais de 7 bilhões na terra e está acontecendo tudo o que está acontecendo. Imagina que ninguém morria. A terra talvez já estaria cheia em poucos anos. Mas preste atenção, era enchê-la e entrar para o segundo estágio celestial. Talvez a terra era só um estágio. Não sabemos isso. Minha ideia é que seria um processo para entrar na glória. Só que o homem fracassou como filho. Fracassou no Éden. Na verdade, nós reivindicamos geração. O que acontece? Adão, quando é expulso fora já nessa carne, nessa limitação, atingido pela morte, pela angústia, pela dor, pelo suor da testa, é que tem filhos. E justamente nasce uma geração perversa, que com poucos anos Deus tem que matá-la com o dilúvio. Diga, o primeiro Adão fracassou. Mas o segundo Adão, diga glória a Deus. O segundo Adão, ele veio pessoalmente e disse: eu vou levantar uma geração santa.
Eu morro e eu vou ser a semente que vai levantar uma geração santa. Nós somos a geração santa, o povo adquirido por Deus. O segundo Adão nos deu o direito à multiplicação. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Adão fracassou e não teve filho no jardim. Podia até hoje talvez haver filhos santos e gerados segundo o primeiro propósito. Mas há um problema nisso aqui, problema de tradução. E já quero falar sobre isso. Em hebraico, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara, no princípio, Bereshit bara. Você vai encontrar no capítulo 1 de Gênesis, de Bereshit, muito essa frase, bara Elohim. Criou Deus a terra, criou Deus os mares, criou Deus o universo, criou. Bara, diga comigo, bara Elohim. Bara Elohim criou Deus. Só que muita gente não sabe. Vá no hebraico. Quando chega no capítulo 1, versículo 27 do Gênesis, não diz criou o homem, diz formou o homem. E eu fui lá no original e está escrito vai verá Elohim, Adam. Vai verá. Não é bará. Tudo Deus criou, mas o homem formou. Meu Deus, o que é isso? Bará é criação. Vai verá é formação. Quero que você preste atenção. Deus formou o homem. Depois diz, e da terra os criou. Primeiro formou o homem, e depois diz, da terra os criou. Como assim? Primeiro forma. Sabe por quê? Porque a forma é uma essência. Quando diz, criou homem, a sua imagem. Não, façamos, diz, vai verá, o fazer, o formar. Primeiro Deus formou o homem. Sabe por quê? Porque você foi formado com uma substância celestial. Você veio de Deus, você nasceu, diz que Deus nos gerou dele. Você veio de Deus, da essência de Deus. Lógico, quando ele pegou o pó da terra, criou, aí se é bara Elohim, ele criou Adão, mas formou, porque formação é algo espiritual. Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Se a gente só veio nascer, eu pelo menos nasci em 1972. Por quê? Porque eu já estava na essência e no âmago de Deus. Não existia como alma aqui na terra, porque aqui eu sou alma vivente. Mas a essência do divino, por isso diz que demuteno, betselemeno, imagem e semelhança. A essência do que demuteno, betselemeno desce quando Deus criou o homem. Presta atenção. Então, antes da criação, a essência que te formou já estava com Deus. Olha só, Deus nos tira de dentro dele e nos forma. Aí, para criar, ele pega barro e forma e cria um homem. Mas primeiro nos formou. Saímos dele. O homem se perdeu porque pecou. Envia Cristo, o que acontece? Ele recupera a conexão com a sua criação e a sua formação, ou formação e criação. Aí ele vem, ele nos tira dentro dele. Olha o mistério, depois que nós nos tornamos agora filhos, ele vem e mora dentro de nós. Deus está morando dentro de você. Ei, presta atenção, escute, diga para alguém, você saiu de Deus, mas agora Deus mora dentro de você. Olha só. E um dia nós vamos para Deus. Como assim? Me explique. Sabe por quê? As pessoas querem ir para o céu e falam de céu. Sim, céu existe. Cidade santa, sim. Não esqueça que há também o antropopatismo, antropoformismo, que são linguagens figurativas. Quando fala ruas de ouro, linguagem figurativa, por favor. Não, lá tem ouro mesmo. O ouro da terra é miserável perante o que é glória. Foi traduzido como ouro para entender a glória de algo. Como traduzir isso? Não tem como. Porque sabe o que acontece? Existe cidade santa, existe trono. Antropopatismo, Deus tem pé, Deus tem mão. Que tamanho é a mão de Deus? Quando Deus calça misericórdia. Se diz a sombra do onipotente, então tem uma luz acima dele para dar sombra nele. São linguagens figurativas, por favor. Não tem como traduzir o celestial. Deus é eterno, é espírito. Ou seja, quando nós queremos ir para o céu, na verdade estamos indo para a essência de Deus. Você está indo para a eternidade, você está indo para dentro de Deus novamente. Vou explicar novamente. Jesus te tirou dentro dele, formação. O homem perdeu a conexão, depois ele veio com Jesus morar, pelo Espírito Santo morar dentro de você. Quando você vai para a glória, você está voltando para a eternidade, para dentro do próprio Deus. Ei,
Jesus nunca falou assim: eu estou indo para a cidade santa. Ele disse: eu estou voltando para o Pai. Porque Jesus veio do Pai e Deus é a eternidade. Então o próprio Jesus disse: eu estou voltando para o Pai, para a eternidade. Eu vim do Pai e volto para o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai cobre tudo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, os sóis, as galáxias, o universo, a cidade santa. Deus é tudo, Ele envolve tudo. Jesus disse: não, eu estou indo para o meu troninho lá na glória, para a minha cidadezinha, minha casinha na glória. Não, Ele disse: eu estou voltando para o Pai. E dentro do Pai vou preparar morada para vocês. Se fosse você, eu dar um glória a Deus. Eu preciso entender esse mistério. Me ajude. Escute, escute, escute. Formou o homem é a essência. Vai verá Elohim. Etz Besalem Mohadan. Está dizendo, e formou o homem. E depois diz, Bará Elohim. Criou Deus, Adão. Aí o criou. Me explique, vou te dar um exemplo. Quem conhece uma marca de carro excelente? Se falar Chevrolet, eu te bato. Se falar Ford, eu te bato. Hã? Ferrari, pronto, aqui. Entendi, o teu foi língua estranha. Ferrari. Prefiro Lamborghini. Vamos lá, Lamborghini é carro? Não. Quem entendeu o mistério? Formação e criação. Presta atenção. 2017, Lamborghini está lançando 100 carros. Só os ricos vão comprar e não vão fabricar mais esse modelo. Não vão criar mais esse modelo. Mas Lamborghini já existiu. Sabe o que é Lamborghini? É um sobrenome que vem através de uma geração. O fulano Lamborghini, depois da guerra, fez uma fábrica na Itália, que um senhor, a família Lamborghini, o que acontece? Para competir contra a Ferrari, se destacou. 1963, é uma fábrica nova. 1963, começou numa garagem e hoje dominou o mundo. Só uma Lamborghini básica custa quase $1 milhão. Olha só, preste atenção, por favor. Lamborghini não é carro. Quem já usou um perfume que somente usa uma marca, ou seja, usa um nome, uma essência. Pode colocar onde quiser. Se você colocar salsicha Lamborghini, vai vender. Calabresa Lamborghini, vai vender. Sapato Lamborghini, vai vender. Óculos Lamborghini, vai vender. Desodorante Lamborghini, vai vender. Hein? Palito de dente Lamborghini, vai vender. Sabe por quê? E vai custar caro esse palito de dente. Sabe por quê? Porque a criação é o palito, vamos supor. A criação é o carro, mas a essência vem de antes. Quando Deus criou o homem, fez o carro. Vamos lá, Lamborghini vai lançar 100 carros em 2017. Olha só, ele vai fazer, não vai fazer outro modelo. Vai criar o carro. Quando diz criar, estou falando de roda, de motor, de pintura, é criação. Mas Lamborghini já existe numa essência. Quando Deus criou um homem com barro, Ele já trouxe uma essência que já estava em formação. É isso que eu tenho que entender, formação. Adão pecou, sabe por quê? Porque ele não prevaleceu na sua formação. Porque a formação do homem é permeada de quê? De princípios. De princípios, de essência. E esses princípios se transmitem numa genética espiritual. É por isso que diz: eu quero te dar nações por herança, mas antes eu tenho que fazer um decreto. Tu és meu filho. Tu é meu filho, tu parece comigo, eu te reconheço no cartório do céu. Se eu te reconheci, eu sei que tu é meu filho. Aí sim, pode me pedir o que quiser. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus. Pode atender. É um filho que está clamando, é um filho que está pedindo, é um filho que entende de decretos. Quem pode glorificar a Deus por isso? Adão não teve filho no jardim do Éden. Adão não teve filho no jardim do Éden porque ele fracassou como filho. Esse é o grande problema.
Nós queremos ter em geração algo que nós não somos. Por que as pessoas se aborrecem com a visão celular? Porque ela demanda sacrifício, trabalho. O dia que você começar a se aborrecer, se fartar, um pastor me disse, esse negócio de desafio, de evangelismo, eu estou cansado. Perdeu a essência. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Senhor, apacenta minhas ovelhas. Toda vez que a obra te cansa, é porque você perdeu o amor da essência do Pai, a formação. O demais é consequência. Você perdeu o amor. Estou cansado que negócio de igreja. Esse negócio de oferta, de dízimo. Já vi pastor assim. Não fique louco. Deus está aqui hoje. As pessoas me perguntam, não é uma vez nem muitas vezes, apóstolo, por favor me ensina como dar cobertura. Eu falo para ele, não sei. Como que faz para dar cobertura? Não sei. Se alguém me pedir um cursinho para dar cobertura, eu vou te falar, não sei nem como dar o cursinho. Como o senhor conseguiu? Não sei. E tenho ciência que não chamei nenhum de vocês. Todos me procuraram. Como? Eu não sei como dou cobertura. Porque, primeira coisa, eu detesto ou detestava pastores. E o Natanael humano ainda não gosta não. O espiritual ama. Com minhas 50 ovelhas, chegava um pastor rodeando minhas ovelhas e já tinha um alarme aqui. Ti, 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 ti. Pastor na área. Ti, 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 ti. Cuidado. Eu já tremia na base. O que está fazendo aqui? Que... Eu tinha mais sensores para detectar pastores do que demônio. Eu não gostava de... Segundo, eu não pastoreava nem a mim mesmo. E terceiro, nem a minha igreja era bem pastoreada. Que referência eu era? Como hoje você tem pastor? Não sei, não sei. Quer saber o que eu sei? Não sei como dar cobertura. Uma coisa eu aprendi sim, eu posso te revelar. Eu aprendi a ter uma cobertura. Gente do céu. Aprendi o que é honrar uma cobertura. Aprendi a ser discípulo da minha cobertura. Meu líder pode ter todos os defeitos, mas é minha cobertura. Até hoje encontro meu amigo, amado, irmão, pai, Fábio Abud. Toda quarta-feira encontro ele sentando, amado. Essa quarta-feira chegou a mim, vem cá. Oferta para você. Como? Ele me convidou para pregar no café da manhã um dia antes, à noite. Prega amanhã no café. Falei, apóstolo, estou cheio de coisa, véspera de congresso. Mas eu vou. Cheguei lá, preguei, foi bênção. E vou na bênção, eu saio fora, nem me despedi dele porque estava na correria. Falei, me perdoa que tive que sair rápido. Ora, na quarta-feira veio e me disse, oferta para você. Falei, não precisa. Receba. Amém. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me disse, doe. Para. Está aí minha esposa. Doamos? Era um chequinho abençoado. O Senhor me disse, doe. Mas vou tirar. Dói, não é dói de doer, é doe. Doei. É um mistério. Quando Deus te pede, é porque Ele vai te dar. E quando Ele te der, é porque Ele vai te pedir. Conclusão. Escute, por favor. Não sei como dar cobertura. Nem sei como dar cobertura. Nem sei como se faz para dar cobertura. Sei como eu sou um líder discípulo que honra uma cobertura. Que tem falhas. Que é humano. Que vai no banheiro. Que tem momento de raiva. Que fala coisas que não devia. Que pode até cometer erros. Mas é minha cobertura. Eu aprendi isso. Eu tenho uma cobertura.
Que depender de mim, eu estou junto. Nunca me pegaram falando mal dele. Nunca, que não gostei. Não. Eu sei o que é ter uma cobertura. Se você quiser que eu te dê o beabá de como ser um discípulo que honra a cobertura, aí te dou a lição todinha. Inclusive tem um livro. Deus não vai te dar aquilo que você não é. Pede-me e te darei as nações por herança. Mas primeiro você vai ter que ter um decreto. Tu és meu filho, eu te gerei. Vamos ver isso aqui no cartório espiritual. Sempre quando alguém ABC motivos a transtorno, eu digo, querido, há um Deus que sonda. Você pode até fazer isso, mas há um Deus que sonda, que Ele vai te dar um visto. Se Ele te dá o visto, ninguém vai se opor. Não tem diabo que se levante. Mas se Deus te der um xizinho de contra, não tem papa, nem apóstolo René nessa terra que te abençoe. Porque Ele te reprovou. Essa é a melhor solução. Quem diz? Quem garante? A única coisa que eu garanto, eu sei e eu preciso ser para depois ter. Eu preciso entender essa glória. Vamos falar de dinheiro. Tem pessoas que dizem, esse negócio de dízimo. Querido, eu não dou dízimo. Você sabia disso? Eu não dou dízimo. Não dou dízimo. Deus que me livre da dízimo, meu irmão. Deus que me livre. Não, eu faço decretos espirituais. O pastor pobre que não devolve dízimo é porque ele é pobre, ele vai continuar sendo pobre, mas não é uma pobreza de finanças, porque também isso se reverte ou se transmite às finanças, sempre vai viver a pindaíba. É um decreto para pastor ladrão de dízimo e tesoureiros ladrões também. Pobreza para o resto da tua vida. Pobreza. É um decreto maldito. Agora ninguém dá glória a Deus. Mas quando eu entrego meu dízimo, eu estou dizendo a um decreto. Eu estou fazendo um decreto. Eu não estou entregando dinheiro, porque dinheiro para mim não é dinheiro. Dinheiro para mim não é dinheiro. E se entrego da forma errada, é um decreto de morte. Ananias e Safira sofreram isso aí. Engano, mentindo. Está mentindo na hora de entregar. É um decreto de morte. Por isso Pedro não matou, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enganado. Sei que se pode enganar. Por que tentar se enganar? Sabe por quê? Porque isso é um decreto de maldição. Agora doeu, né? A quem você tenta enganar? A Deus? Eu não entrego dinheiro. Eu não entrego dízimo. Não, eu faço decretos. Decretos. E esse decreto diz lá na glória. Abre-se o decreto e diz assim: o que aconteceu? É o filho Natanael. Pede-me e te darei as nações por herança. Esse negócio de evangelizar, cansei. Esse negócio de desafio, de metas, de alma, estão parecendo que estão contando gado. Então rasga a Bíblia. Porque meu Deus é um Deus de gerações, é um Deus de gerações. As bênçãos geracionais, de contabilização numérica, e diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Mas isso nasce de um decreto. Escute bem, Abrão, muita gente, por que Deus permitiu o povo ser escravo, podia viver feliz no Egito? E por que no Egito? Porque Abrão, Deus prometeu uma geração, um filho, amém? Só que antes que nascesse o filho, o que aconteceu? Ele desceu, na hora da luta, desceu para o Egito, e lá no Egito ele pecou. O que ele fez? Ele mentiu. A mentira é um decreto maldito de Satanás. Ele mentiu. E lá no Egito ele mentiu. Escute bem o que eu vou falar, por favor. E como ele mentiu no Egito, ele fez um decreto espiritual. Só que havia uma promessa de geração. Só que quando Deus já promete, a geração diz assim: eu vou levantar uma geração. Mas não esqueça, essa geração vai sofrer no Egito. Como? Por quê? Então para que o Senhor vai me dar filho? Sabe o que o Senhor me disse? Todo decreto que você faz de maldição e bênção, tua geração vai colher. Toda pessoa que diz assim: por que meu filho está assim? Por que minha filha está assim? Por que esses discípulos são assim? É porque você fez decretos. Fez decretos. Decretos espirituais. Como?
pecados. E esses pecados precisam ser anulados pelo sangue do Cordeiro. A tua geração precisa ser curada. Toda vez que você veja um filho sofrer, uma geração sofrer, pergunte-se: aonde fui que eu pequei fazendo um decreto de maldição? Não somente entregar dízimo, oferta, que são decretos, mas é o que você fala, o que você faz, como você prega, o que você declara, são decretos espirituais. E a tua geração vai sofrer isso. Estou cansado de ver pastor passando pindaíba, miséria dentro da igreja. Miséria dentro da igreja. Quem é o culpado? O tesoureiro e o pastor, ou o pastor e o tesoureiro. Pode fuzilá-los, pode levá-los dentro do paredão. Tem que ser morto para que nasça uma geração nova. Coitado dos tesoureiros, está se remoendo. É mentira? Não, é verdade. Não toque naquilo que é do Senhor, porque um decreto. Não toque no decreto. Não toque no decreto. Não toque no decreto. Então eu saindo de um estacionamento no centro da cidade, saindo com o meu carro limpinho, cheiroso, e vem um pastor atravessando a rua, e eu vi somente quando estava do meu lado. Ele ia me saudar, ia falar: apóstolo. Abaixei o vidro e o Senhor me tomou numa tremedeira. Gente, isso é pelo Espírito. Eu falei assim: assim diz o Senhor, os teus adultérios e fornicações chegaram nas minhas narinas. E se tu não te arrependes, minha mão está pesando sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. O cara ficou da cor de um papel e ficou sem falar mais. Eu já fechei o vidro e saí andando. Fiquei com medo. Ainda parei um pouquinho para ver no retrovisor se ele estava bem, se não caiu no chão. E ele ficou atônito assim. Virou e saiu andando. Eu derramei lágrimas e disse: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Contei para alguém espiritual e me disse: o Senhor te usou para livrar esse homem da morte. Nessa manhã um convite para arrependimento. O que você está vendo? Aonde você está se perdendo? Que decreto espiritual você está fazendo com aquilo que você vê, com aquilo que você olha, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz? Aonde o diabo está te roubando, pastor? Por favor, eu quero te dar as nações por herança. E você está me impedindo. Você está me atrapalhando. Mas não atrapalha só você. Tua geração está sofrendo. Tua geração está sofrendo. Algo tem que mudar na bênção geracional. Primeira coisa em decreto: eu preciso entender que eu sou filho. Tu és meu filho. Eu decretei isso. O problema é que muita gente está querendo encaixotar Deus. Segunda coisa que o Senhor falou no meu coração: entenda a glória do reino. Para entender decretos. Pai nosso que está no céu, santificado. Depois diz: venha a nós o teu reino. Primeiro é ser filho. Segundo diz: venha o teu reino a nós. Não começa: ó reino do céu, não. Depois eu quero ser filho, não. Primeiro será filho e depois você vai trazer o reino. Pastor, quero te avisar uma coisa: Deus não te chamou para fundar um ministério. Deus te chamou para impactar as nações. Deus te chamou para impactar tua geração. Deus te chamou para levar a excelência do reino. E por onde tu passares, a glória do reino. Queridos, Deus não promove homens. Deus não promove placa de igreja.
Deus não promove igrejas, entre aspas. Não. Deus não promove isso. Deus promove o reino. E quem promover o reino vai ser puxado para a promoção também. Promova o reino e o reino vai te promover. O reino vai te levantar. Quem recebe isso, dá glória ao Senhor. Deus não promove homens nem placas. Muita gente diz, não, Deus me deu uma igreja. Se deu nada. Deus não dá igreja a pastores. É mentira do diabo. Deus deu pastores à igreja. O Senhor me deu um ministério na minha mão. Mentiroso. Deus não te deu nada. Ele deu você para a igreja. Enquanto o pastor não entende que ele foi doado para a igreja, nada vai progredir. Porque eu era assim, 50 pessoas, quem manda aqui sou eu. Um pastor já botava para correr, por quê? Porque achava que mandava alguma coisa e nem mandava na minha vida. Deus não me deu uma igreja, Deus me doou para a igreja. Se defina, porque tem gente da sua geração que está sofrendo, começando com teus filhos carnais dentro de casa. Se decida. Se há uma coisa que é difícil, é ter um líder, um pastor na dubiedade, como as ondas do mar, não sabe o que é, não sabe o que é. Você pode fazer muitas coisas, como eu faço, e tenho ainda tempo para fazer mais uma dúzia de coisas, mas não se perca. Eu não posso ter fracasso em uma área por causa de outra. Não, Senhor. Se você não tem idoneidade para isso, largue tudo e se concentre em Deus, se é que você tem um chamado. Do contrário, você vai penar, tua família vai penar, tua esposa vai penar, tua geração vai penar. Quem você é líder de avivamento? Reino. Sabe o que eu estou vendo em muitos lugares? Brigas de pastores. Não estou falando de pastores. Queridos, em cidades, os cafés da manhã já viraram chacota. Estou sabendo de coisas do nosso café que até soco rolou, literalmente. Estou mentindo, pastor Diego? Soco rolando nos cafés da manhã. Como? Sim. Porque a igreja A, B, C, D e as divisões. Esse demônio que entra aqui no M12. Que eu não concordo, que aqui não fala, então não fala mais comigo. E já. O que é isso? Que reino você prega? Para que céu você vai? Deus não promove homem nem placa, Deus promove o reino. Vou terminar. Quando eu entendo a glória do reino, eu trago a excelência daquilo que o Senhor quer promover em minha vida. E a glória do Senhor começa a me sugar para uma conquista. Sabe o que acontece? Quando eu entro no reino, onde eu coloco a minha mão, a glória do reino vai se manifestar. Por isso eu digo, porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Nas minhas finanças vai dar certo, o poder e a glória vai estar lá. Eu vou evangelizar, o poder e a glória vai estar lá. Eu vou negociar, o poder e a glória vai estar lá. Vantagem em tudo não significa só isso, significa bênção em tudo. Vou colocar na mão, vai dar. Meu irmão, tudo vai multiplicar, tudo vai prosperar, tudo vai ser colheita abundante. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando, se você vive dimensão do reino, eu, no meu reino, vou te promover. Quando eu entendo a glória do reino, eu estou trazendo a forma que Adão perdeu. A forma que Adão perdeu. Formou o homem. Vai verá Elohim Adão. E formou. Bet-Selemenu, que demutendo a sua imagem e semelhança, o formou. Pegou pó da terra, Bará Elohim, e criou Deus o homem. Vou voltar para a Lamborghini. A Lamborghini cria um carro bonito, modelo 2017. Mas a essência vem de lá atrás. Sabe o que vai acontecer na tua vida? O espírito de criação vai começar. Acho que você não escutou.
o espírito de criação vai começar. Bereshit bara Elohim. Vou falar de novo. Vai ter um princípio para novas criações na sua vida. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Vamos repetir. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Sabe o que é isso? Vai haver um novo princípio na sua vida de criação de Deus. Tem muita gente que vai olhar para a tua igreja e vai falar: o que é isso? Não sei. Deus começou a criar algo novo aqui. O que é isso na sua vida financeira? Não sei, é Deus que está fazendo. O que é isso aqui? É a colheita sobrenatural, fruto fiel. O que é isso aqui? É um novo começo de criação. Mas vai vir uma formação. Primeiro a formação, primeiro a essência, primeiro são os códigos espirituais e primeiro é o decreto espiritual. Do contrário não tem conversa. Diga para alguém: não temos tempo a perder. O Pai está decretando e te diz: eu sou teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Quantos creem que Deus está mudando a nossa história? O Senhor está dizendo: meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Vai verá, formação. Depois vem bará, criação. Formação, princípios espirituais. Como andam teus princípios? Adão fracassou porque esqueceu o princípio, e Deus não lhe deu uma geração santa. Deus está dizendo para você: seja, eu vou te dar as nações por herança. Apaga a luz, por favor. Quero orar por você.